Olá pessoal, hoje nós vamos começar os nossos estudos relacionados ao caderno 3 de Ciências da Natureza. E nesse caderno nós vamos falar sobre potencial elétrico. Esse assunto vocês vão encontrar na página 47 do livro de vocês. Antes eu queria começar com uma definição para que a gente possa entender basicamente do que a gente vai falar. Então, o que seria o potencial elétrico? O potencial elétrico, ele é uma grandeza que está associada a um ponto, ou seja, uma localização dentro do campo elétrico. Mas quando eu falo que ele é uma grandeza, o que eu quero dizer? Bem, grandezas são propriedades que podem ser medidas, ou seja, quantificadas. E aí a gente tem como exemplo a massa, o tempo, comprimento, velocidade, temperatura e muitas outras. Então, quando eu digo que o potencial elétrico é uma grandeza, eu estou dizendo que o potencial elétrico é uma maneira de medir alguma coisa. Daí vem a próxima pergunta: e o que é que o potencial elétrico mede? Bom, ele vai medir a quantidade de energia potencial que está armazenada em um ponto dentro do campo elétrico. Ficou complicado de entender? Não se preocupem, que vai ficar bem simples. Por exemplo, vejam aí esse esquema. Aqui a gente tem uma carga que está gerando um campo elétrico, essa carga é em vermelho, a positiva, ela está gerando um campo elétrico e dentro desse campo elétrico a gente tem uma partícula também positiva. Nós já aprendemos nos nossos estudos que, devido à força de reação aqui, essa partícula positiva ela vai se deslocar de um ponto A para o ponto B, conforme vocês estão vendo aí. Ela vai do ponto A para o ponto B. Para essa carga se deslocar, ela precisa gastar energia. Então, nós vamos concluir que no ponto A, ela tinha uma quantidade de energia, que ela vai gastar para ela se deslocar até o ponto B. Então, a partir desse entendimento, nós vamos entender que a energia que está contida no ponto A vai ser maior que a energia que está contida no ponto B. Ou seja, pessoal, em notação matemática, a gente colocaria dessa forma: energia potencial do ponto A é maior que a energia potencial do ponto B. Vamos lembrar, quantidade de energia armazenada em um ponto vai ser utilizada para a partícula se deslocar até o outro ponto. Energia potencial de A é maior que a energia potencial de B. Dessa forma, nós podemos concluir também que o potencial elétrico no ponto A vai ser maior que o potencial elétrico no ponto B. Vamos lembrar que potencial elétrico é a maneira que a gente usa para medir a quantidade de energia em cada ponto. Para prosseguir os nossos estudos relacionados a isso, nós vamos dar uma olhadinha na primeira questão que está lá no caderno de questões. Ali a gente quer saber por que o trabalho realizado nos campos gravitacional e elétrico não depende da trajetória. Percebam que aí a gente está relacionando campo gravitacional e campo elétrico, porque eles têm muitas características semelhantes. É claro que eles têm algumas diferenças, mas de modo geral eles têm muitas características parecidas. A resposta a essa pergunta vocês vão encontrar na página 48 do livro de vocês. Ali vocês vão ver uma expressão que diz assim, que o campo elétrico, e isso vale também para o campo gravitacional, é um campo conservativo. Então, pessoal, essa é a resposta à pergunta: por que o trabalho que é realizado nesses dois campos não vai depender da trajetória que a partícula faz? É porque esses campos são conservativos. Mas a gente precisa entender o que essa palavra conservativo quer dizer. Quando eu digo que os campos são conservativos, eu quero dizer que a força aplicada ali, o trabalho realizado, não vai depender da trajetória que o corpo vai percorrer. Vai depender apenas da posição em que ele vai estar, antes e depois que esse trabalho é realizado. Então, quando a gente diz que o campo é conservativo, a gente quer dizer exatamente isso. Nesse ponto, eu quero lembrar para vocês também o conceito de trabalho. A gente vai aprofundar esse conceito ainda no caderno 4, mas aqui eu já quero apresentar para vocês que trabalho tem a ver com a quantidade de energia que é utilizada para o corpo para se deslocar de um ponto ao outro. Então, toda essa quantidade de energia que o corpo vai gastar para se deslocar, lembrando que a gente está falando dentro de um campo elétrico,
Essa quantidade de energia gasta é o trabalho que ele vai realizar, ok? Vamos aprofundar esse conceito no próximo caderno. Por enquanto, a gente vai se concentrar apenas no conceito de potencial e energia potencial elétrica. Entendido isso, vamos passar para a pergunta 2 do nosso caderno de questões. Nessa situação, a gente pode utilizar o mesmo esquema que utilizamos lá no início da aula. Então, a gente tem uma partícula num ponto A, onde ela vai ter uma quantidade de energia potencial, e aí a gente já sabe que ela vai se deslocar espontaneamente para o ponto B, onde ela vai ter uma outra quantidade de potencial elétrico, também de energia potencial. Então, nosso questionamento aí é saber quanto de energia ela vai ter no ponto A e quanto de energia ela vai ter no ponto B. Então, nós queremos saber a energia potencial em cada um desses pontos. Para isso, nós vamos utilizar a seguinte fórmula: V é igual a energia potencial elétrica sobre a carga. Eu coloquei do lado aí uma legendinha para a gente entender o que significa cada uma dessas letras. E é importante a gente entender que o potencial elétrico, representado pela letra V, ele vai ser medido em volts, por isso a gente usa a letra V. A energia potencial elétrica vai ser dada em joules e a carga em coulombs. Então, analisando os dados que estão nessa questão, nós vamos encontrar as seguintes informações. O potencial elétrico no ponto A vale 60 volts, no ponto B 20 volts. O valor da carga é 4 microcoulomb, que nós vamos converter para coulomb. E aí a gente quer saber a energia potencial elétrica no ponto A e no ponto B. Entendido isso, nós vamos perceber que precisamos fazer dois cálculos. Um cálculo para a energia potencial elétrica em A e outro cálculo para a energia potencial elétrica em B, utilizando essa fórmula que eu estou apresentando para vocês. Então, para calcular a energia elétrica no ponto A, nós vamos usar o potencial elétrico de A, dessa forma. Então, é só substituir, conforme eu coloquei aí. Para calcular a energia elétrica no ponto B, nós vamos utilizar o potencial elétrico do ponto B, dessa forma. Aí, nós vamos só substituir. A partir de agora, vocês vão apenas realizar os cálculos com base nisso que eu já estou explicando. Tudo bem? Entendido a questão 2, vamos passar agora para a questão 3 do caderno de questões. Essa questão também é muito simples. A gente tem aqui um corpo, uma carga, que ela vale a menos 6 microcoulomb. E ela está num ponto de potencial elétrico 2 vezes 10 elevado a 4 volts. Nós queremos saber a energia potencial elétrica. Vamos utilizar a mesma fórmula. V é igual a energia potencial elétrica sobre a carga. E aí a gente vai agora fazer uma separação dos dados que nós temos. Nós temos o potencial elétrico, temos o valor da carga, que vamos transformar de microcoulomb para coulomb, e agora a gente vai descobrir o valor da energia potencial elétrica. É só fazer a substituição. Agora, vocês vão realizar os cálculos. Nesse ponto, eu quero deixar um questionamento para vocês. Vocês vão perceber, quando terminarem de fazer esse cálculo, que a resposta ela vai ser negativa. Então, eu quero que vocês se perguntem o seguinte: o resultado ele é negativo. O que isso significa na prática? O que quer dizer que a energia potencial elétrica vai ser negativa? Bom, eu espero que vocês pensem a respeito disso e que vocês consigam responder essas questões. Na próxima aula, nós vamos analisar as questões 4 e 5 desse caderno. Até lá!